Om Arunachala Ramana. Saudações, amada Sangha. Saudações. É com imensa alegria que nós chegamos aqui para abrir o mês de novembro, com todas as nossas atividades acontecendo normalmente. Não acredito que nós vamos trabalhar algum tema especial nesse mês, mas o ensinamento não dual ele é sempre muito especial. Então nós chegamos nesse vídeo para trazer uma questão que nos foi apresentada através do canal do Facebook do Shri Ramana Mandir. Se você não participa, venha. E é uma questão que eu considerei pertinente para a gente poder estudar juntos, né? Então vamos à leitura da pergunta. Boa noite, Ananda. Tudo bem? Gostaria de tirar uma dúvida. Para estudar Advaita Vedanta, é necessário saber ou estudar sânscrito? Pois muito bem, boa noite, bom dia, boa tarde, boa qualquer hora que você esteja vendo. Gente, olha, é um tema que gera polêmica, é polêmico dentro do meio. Há opiniões que vão dizer assim, olha, é imprescindível estudar sânscrito para entender Vedanta. E há também perspectivas ou pontos de vista que dizem, não é imprescindível. Eu parto do princípio de que tudo depende do que você quer, do que você deseja. Se é que, de fato, a gente pode falar isso dessa forma, né? Porque tem o Prarabdha Karma. Mas, enfim, vamos dizer que é uma questão de fórum íntimo. Você pode olhar e dizer, eu quero aprender o sânscrito. E você pode olhar e dizer, eu não acho que o sânscrito seja imprescindível. Correto, Moini? O que você acha? Exatamente isso. A gente pode contemplar a necessidade individual e também aquilo que faz sentido para você. Afinal de contas, nós somos devotos de Shri Ramana Maharishi. Esse é um canal dedicado aos ensinamentos de Shri Ramana Maharishi que sempre fortaleceu a importância de se seguir o seu caminho natural, o seu caminho espontâneo, aquilo que te traz conforto, que não significa para você conflitos. Mas mesmo assim, claro que a gente gosta sempre de abordar, né, essas diferentes opiniões para que a gente possa rechear mais a vocês todos de entendimento e reflexões para que cada um possa tirar a sua conclusão. Exatamente. Então, assim, quando o trouxe a questão, eu dei uma resposta breve para ele e levantei alguns tópicos, alguns argumentos. Eu trouxe por escrito novamente quais foram os argumentos que eu apresentei e gostaria de trazer para vocês também aqui, para que todos nós possamos refletir sobre, né? Então, assim, o primeiro ponto que eu levanto é o conhecimento védico não aponta para moksha, né? O termo sânscrito para liberação? Pois bem, moksha não está para além da linguagem? Então é assim, se você responder que moksha, a liberação, está para além da linguagem, então não seria isso um contrassenso que a linguagem seja fator condicional para se chegar a moksha? Né? Vamos ponderar sobre isso. Se a percepção direta do ser é algo que acontece para além da mente e linguagem é mente, como pode, né, que uma língua seja fator determinante para a liberação? Então eu trago essa primeira reflexão. A segunda, a Índia é um território muito vasto, com muitas identidades sociais, culturais e inclusive linguísticas, né, e que tem uma vasta produção do conhecimento. Então, como uma nação pluritribal, vamos dizer assim, né, pensando desde lá dos Drávidas, nós temos ali diferentes dialetos e línguas. Então, assim... Se eu não me engano, são mais de 1000 dialetos, né? Pois é, e aí você vai pensar... foram listados. Aí você vai pensar assim, você tem uma miscelânea de línguas. Por que a gente vai dizer que o sânscrito é a única pertinente ao conhecimento espiritual? Ou adequada para o conhecimento espiritual? Nós temos, por exemplo, a produção dos santos Shaivas, lá de Tiruvannamalai, daquela região, na verdade, de Tamil Nadu, que falavam Tamil e escreveram suas poesias e os seus compêndios de filosofia na linguagem materna. Tamil ou, bom, enfim, tantas outras línguas, né? Não vamos nem sair citando. Então, vamos lá. Portanto,
como o conhecimento de uma língua específica pode ser fator condicionante. Eu trago o exemplo de Buda, que deu seus apontamentos em Pali, nem em sânscrito foi. Então, Buda não era um iluminado? O alcance dos seus ensinamentos não teve valor dentro da cultura espiritual hindu? Então, é mais um ponto que trouxe para argumentar, né? E vamos para um terceiro ponto ainda. A história daquele país continental é muito ancestral, anterior ao próprio surgimento da língua sânscrita. Como seria então, ninguém antes alcançou a liberação? Né? Antes da formação do sânscrito como linguagem, né? Da estruturação da linguagem do sânscrito, a Índia já existia como civilização. Né? Então, sim. A própria língua materna de Bhagavan Sri Ramana, né, que é o Tamil que a gente acabou citando aqui, ela tem as suas raízes, né, remonta ao período Drávida, quer dizer, antes da Índia ser Índia, antes da Índia ser Bharata. Né? E aí? Como é que fica? Então, assim, esses são argumentos que poderiam, né, ser utilizados para dizer, então a gente não precisa. Mas a palavra Sanskrit significa refinado. Então, assim, não dá para negar que seja uma língua muito refinada. E quando a linguagem é refinada, nós podemos estar seguros disto. A mentalidade, o intelecto, a sensibilidade também são refinados. Então, assim, esses argumentos que eu trago, eles não foram colocados para o amigo, e nós estamos aqui elaborando com vocês, com a pretensão de menosprezar o estudo do sânscrito e a relevância desta língua tão rica, tão bela, tão assertiva na descrição, por exemplo, de diferentes estados internos psíquicos. Então, a forma como a subjetividade nos é apresentada através dos conceitos sânscritos é maravilhoso, maravilhoso. E conforme a gente começa a estudar um pouquinho mais e compreender a vastidão, né, dessa linguagem com a sua etimologia, a riqueza dos símbolos, né, significados às vezes ocultos que estão presentes, e também de retificar alguns conceitos que foram trazidos, que foram emprestados ou tomados, né, a gente não pode dizer, não sabe muito bem, da cultura hindu para outras formas de abordagens filosóficas, terapêuticas, etc., sem o devido conhecimento e que muitas vezes podem gerar más interpretações, e a má interpretação pode levar a uma má condução, uma falha na condução da sua praxis. Então, há sim uma relevância que eu acho que indiscutível no que diz respeito ao conhecimento correto do significado presente nos termos, quando isso vai ser o condutor de uma determinada prática que você vai levar aí como seu sadhana, como a sua disciplina espiritual, uma vez que se você interpreta de forma errônea, você pode conduzir a prática também de forma errônea. Então, nesse sentido, acredito que seja de grande valia um estudo que não precisa ser um estudo aprofundado, né? De novo, vai depender muito da sua intenção, do seu objetivo, mas dependendo desse objetivo, você vai, né, modular até onde você pode ir, deve ir, para poder se certificar de que você está seguindo corretamente as orientações presentes nos shastras, né, nos textos sagrados e que nos orientam nas nossas práticas. Aí a gente vai no contrapeso de novo e vai dizer o quê? Porém, as mesmas escrituras vão declarar que o Atman não está nos livros. O Atman está em você. Então você tem que... O livro, o Shastra, primeiro que você deve ler, é o Shastra, Hridaya Shastra. É a escritura do coração. Né? Então é a sagrada escritura do coração que vai te revelar o ser.
No entanto, aí pesa para o outro lado, é claro que os livros estão apontando isso. Então o livro diz, você não vai encontrar o ser, não é pelo muito ler das escrituras que você vai chegar ao Atman. No entanto, a gente está lendo isso numa escritura. Né? Dizem que paradoxo é a assinatura de Deus quando ele quer se fazer anônimo. Então, paradoxos não faltam. Então, assim, eu acho que existem outros pontos que ainda devem ser levados em consideração, que é o fato de que não necessariamente ao aprender o sânscrito e ao ler os versos das obras sagradas em sânscrito, quer dizer que nós estamos fazendo a melhor tradução do verso. Porque aí tem uma outra problemática que é a seguinte, cada palavra do sânscrito pode ter mais de 100 significados. A própria palavra vichara, se eu não me engano, são 84 possibilidades de tradução, dependendo do contexto em que a palavra é utilizada. Então a gente já tem uma outra questão que é o quê? O contexto em que o texto está sendo lido e sempre saber que, não necessariamente, a tradução que nós temos disponível hoje será a mais assertiva no sentido dado pelo autor quando, sei lá, há milênios atrás ele escreveu a obra. Então a gente tem uma outra dificuldade aí. Porém, assim como eu estou dizendo que é um fato, eu tenho certeza que muitas pessoas são apaixonadas pelo sânscrito. Eu não sou tão apaixonado a ponto de ter me inscrito num curso de sânscrito e etc. Mas eu gosto muito dos conceitos filosóficos na sua língua original e de pensar na etimologia de cada conceito, olhando as múltiplas possibilidades de traduzi-lo. Inclusive, essa é uma das nossas tarefas como Andir. Quando a gente faz leituras aqui compartilhando com vocês, muitas vezes a gente pega traduções que podem não ser exatamente as mais populares, mas elas são as mais próximas da etimologia dos conceitos aplicados. E, obviamente, na medida daquilo que é possível para nós acessar. Porque tem coisa que, de repente, a gente não vai ter acesso. Se eu não me engano, existe até uma vogal ou uma consoante, agora eu não me lembro, na língua sânscrita, que assim, os sábios não sabem como dizer hoje. Os próprios indianos não sabem sânscrito. Não é uma coisa de você dizer, olha, todo mundo na Índia sabe sânscrito. Não é. É uma linguagem bastante primitiva. Não mesmo, né? É primitiva e ela acaba sendo especialmente utilizada pelos swamis, pelos brahmanas, pelos sacerdotes, né, para fazer os ritos, os cânticos védicos. Então, acaba se usando o sânscrito, Ela né? é uma linguagem específica para estas práticas, não é a linguagem utilizada na conversação cotidiana. Exatamente. E mesmo na cultura livresca do Advaita, do Vedanta, não necessariamente você precisa ter o domínio do sânscrito. Então, eu acho que assim, a gente não deve ser muito ferro nem muito fogo, sabe? Acho que a gente pode deixar a coisa um pouco mais aberta. E você vai olhar, eu gosto do sânscrito, eu quero aprender mais de sânscrito. Existem professores no Brasil que dão aula de sânscrito. A gente recentemente entrevistou o professor Carlos Eduardo Barbosa, que é um sânscritista. A gente tem a oportunidade de estudar as traduções dele, a maneira como ele faz a tradução dos termos, né? E existem outros professores mais, a gente não vai ficar fazendo publicidade. Fizemos do professor Carlos, porque recentemente entrevistamos, e porque também gostamos, ok? Indicamos. Mas isso não quer dizer que não existam outros tão bons quanto, ou que também estão fazendo um trabalho muito interessante com tradução. Então, se você acha que isso é imprescindível para você, que bom. Se você acha que não é imprescindível para você, que bom também. Nós, como devotos de Bhagavan, não vamos problematizar isso. Claro que em outras tradições, outras sampradayas, outros gurus, outros expositores, outros comentaristas podem dizer coisas distintas. Nós não estamos aqui como gurus, nós não estamos aqui como preceptores, nem mesmo expositores. A gente só está compartilhando nossa devoção. E como devotos, os dois principais termos que mais nos interessam aqui é Nanayar e Sumeiru.
Quem sou eu? Fique quieto. E nem é sânscrito, é tamil. Eu lembrei aqui que você trouxe uma pergunta, né, na entrevista com o professor Carlos Eduardo, que tem um pouco a ver com isso, né, sobre essa necessidade ou não. No caso, você fez a pergunta sobre a pronúncia correta, A né, pronúncia correta. do sânscrito, e a resposta dele foi muito interessante, quer dizer, se você vai usar as palavras em sânscrito para estudar, para entender o que está sendo dito, para o seu estudo pessoal e etc., você não tem necessidade de saber a pronúncia correta. O importante é você entender o significado. Mas se você vai executar rituais onde Aí é necessário. a pronúncia, né, a manifestação ali, evocação através de mantras em sânscrito, aí é necessário que você pronuncie corretamente. Por quê? Porque o mantra é justamente essa ferramenta que é através da vibração sonora que vai significar um instrumento de regulação mental, de movimentação e acho que regulação é uma boa palavra mesmo, do fluxo mental. Não, e o ritual é observado com muito rigor na recitação, né? Isso. E assim, essa questão da pronúncia, realmente, é mais um ponto. Às vezes a gente até evita usar a pronúncia adequada, porque pode ficar estranho, né? Agora, por exemplo, eu tenho usado Maya, né? Mas é muito mais comum as pessoas falarem Maya do que Maya. Assim como é muito mais comum elas falarem mandala do que mandala. É muito mais comum elas falarem chakra do que chakra. É muito mais comum elas falarem Maharishi do que Maharshi. Quer dizer, às vezes fica até meio estranho você ficar com o preciosismo na recitação. Nós, quando tivemos a oportunidade de pisar nesse solo sagrado, né, a gente circulou um pouquinho pela Índia e é curioso, porque a gente pode observar algumas recitações e mesmo lá a pronúncia muda de um lugar para o outro. Sim. Não é? Então você tem alguns lugares que ao invés de falar Shiva, eles falam Shiva, ou Shanti, Santi, sabe? Então também fica complexo, sim, né? Porque você vai estudar sânscrito e aí aonde você vai estudar pode ser que você tenha uma pronúncia diferente. Eu estudei Ayurveda, sempre aprendi que um dos doshas se chama Kapha, mas recentemente eu fiquei sabendo que esse som Fa não faz parte, né, da estrutura, né, do sânscrito, então que seria Kapha. E aí, assim, nossa, mas eu estudei com grandes professores e todos eles falam Kapha. E aí, como é que a gente faz, né? Então a gente pode entender, e inclusive eu acompanhei aulas de Ayurveda com professores de Ayurveda indianos falando Kapha. Então a gente olha e fala, talvez exista uma flexibilidade dependendo da região, não sei. É necessário dominar a linguagem para alcançar o conhecimento do ser? Eu entendo que é necessário ultrapassar a linguagem. Perfeito. E então acessar o silêncio. No silêncio, todo mundo concorda. Exato. Muito bem, vamos então aquele momento em que nós recordamos e agradecemos, né? No início do mês a gente recorda, se você puder contribuir com este Seva, com este canal, se você quiser fazer um Dana, então a gente agradece muitíssimo, porque o Dana dá continuidade para este Seva, é o suporte, é o apoio que nós recebemos de vocês e que dá prosperidade para o trabalho, né? Prosperidade para além da ideia de prosperidade material, de riqueza material, mas de riqueza espiritual, né? É muita abundância. E vocês participam desta abundância, que vem desde a graça de Bhagavan e que vem também do seu suporte, do seu apoio. Por isso nós agradecemos e recordamos, se você quiser, puder contribuir, a gente deixa sempre na descrição dos vídeos os dados necessários. E novamente agradecemos imensamente. Que este possa ser um ciclo, né, de um mês de novembro pleno de conhecimento para nós e de grandes revoluções do nosso entendimento. É isso, que todos se sintam abençoados pelo nosso sagrado mestre, nosso guru, Shri Ramana Maharishi,
que é o próprio ser, o próprio Atman em cada um de nós, em cada coração. Que o nosso coração resplandeça com a presença do grande sábio de Arunachala e para além, grande Shiva, a consciência cósmica que permeia tudo que existe. Hari Om. Hari Om. Om Namo Bhagavate Shri Ramana.